Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um episódio número 6 do nosso podcast Diálogos Harmônicos. Estou hoje aqui com meus colegas Alexandre Ferreira, que é compositor e guitarrista, e Rafael Caldas, maestro e educador musical. O Kim não deu sinal de vida, a gente não sabe se aconteceu alguma coisa, não sabe se ele simplesmente perdeu o horário, mas talvez ele brote no final, no meio da live, então o Kim deve aparecer em algum momento ou não, mas aí a gente conduz aqui, sem a maestria do Kim, que ele tem umas opiniões um pouco polêmicas e divertidas sobre os assuntos. E é legal porque o Kim, por ser guitarrista e produtor musical, ele tem uma visão diferente. Eu não entendo nada de produção musical. E ele tem uma visão que, às vezes, eu nem pensei nisso. Nem tinha, porque a minha visão de compositor é diferente, assim como o Rafael também traz umas visões interessantes e diferentes por ser regente, trabalhar com licenciatura em educação musical. Então, acho que enriquece o nosso bate-papo aqui. Certo? Bom, vamos começar hoje o episódio, tá bem legal, assim, é um episódio sobre um tema que muitas pessoas têm dificuldade, e eu acho que hoje o assunto do podcast vai ser um assunto bem didático, bem prático, assim, a gente vai ensinar, acho que vai ser o primeiro podcast em que a gente vai, de fato, ensinar alguma coisa, pelo menos eu acho, né? O título é harmonia tradicional versus harmonia funcional. É muito comum, quando a gente está lidando, né, com esse universo da harmonia, a gente começa a estudar e quero estudar harmonia. Aí você pergunta, mas que harmonia? E aí tem a diferença, né? Geralmente as pessoas entendem a harmonia tradicional e a harmonia funcional. Na UFRJ, a disciplina de harmonia tradicional ela não é chamada harmonia tradicional. Ela é chamada harmonia vocal e instrumental, porque ela vem de uma ideia estilística, né? De um período histórico específico em que a gente vai trabalhar a harmonia. Né? Então a gente tem essa visão que é uma harmonia vocal que é pensada para um quarteto de voz. Então as pessoas acham que a única diferença entre a harmonia funcional e a harmonia tradicional é só essa, assim, que a harmonia tradicional é a harmonia jazzística ou popular, né, no MPB, enfim, e a harmonia tradicional é a harmonia de coro, necessariamente assim, no século XVIII, a harmonia da música de concerto. Mas não, a gente pode ter uma abordagem de harmonia tradicional numa música do Tom Jobim, da mesma forma que a gente poderia ter uma abordagem da harmonia funcional na música do Mozart. Apesar que alguns professores da FRJ dizem que isso é uma heresia, né, Rafael? Não sei se você lembra, mas tem alguns professores de harmonia tradicional na FRJ que eles consideram, quando você fazia lá o coro, o quarteto vocal e montava o acorde, às vezes você escrevia uma cifra em cima, pra você lembrar qual era o acorde, dizia que era uma heresia aquela cifra, que você tinha que usar os graus, ou usar as funções, que a harmonia funcional não se misturava. Tem algumas pessoas assim que são muito puritanas, vamos dizer assim, usar esse termo, de que uma harmonia é uma coisa, outra harmonia é outra, mas no fim, ambas discutem o mesmo fenômeno. E acho que é isso que a gente vai discutir aqui hoje, que tanto a harmonia tradicional quanto a harmonia funcional, elas são faces do mesmo fenômeno, que é a harmonia. Afinal, ambas têm harmonia no nome. Então, qual é a grande diferença? Então, eu vou começar perguntando então, para o Rafael. Eu sei que o Rafael, por trabalhar com coro, ser regente, trabalha bastante com isso, ele tem uma experiência maior com a harmonia tradicional. Então, Rafael, eu queria que você falasse um pouquinho sobre como você enxerga a importância de conhecer a harmonia tradicional para o músico, independente se é um músico de concerto ou um músico popular. Você vê uma importância, assim, todo mundo deveria aprender harmonia tradicional também, que geralmente as pessoas focam na funcional, né? Eu acho que a grande questão, assim como com música, eu não separo, sabia? Pra mim é harmonia e ponto, igual o Schoenberg. O livro do Schoenberg é harmonia, ponto, acabou. Mas assim, a abordagem, como a gente sempre conversa aqui, né? A abordagem metodológica é que muda. Eu acho que assim, tanto a harmonia tradicional quanto a harmonia funcional tem prós e contras. A harmonia tradicional, ela tem um contra que ela acaba ficando muito difícil quando ela começa na cifragem dos acordes de sétima, especialmente. Os acordes com mais de 4 sons, ela começa a ficar muito complexa para explicar coisas muito simples, que a harmonia funcional começa a explicar de maneira muito simples. E a harmonia funcional ela fica muito complexa quando ela quer explicar questões melódicas dentro da verticalização dos acordes. Chega a um ponto tão absurdo que as pessoas começam a verticalizar tudo, inclusive notas melódicas, como a gente conversou no podcast passado. Então, eu não diria que eu sou mais experiente assim em harmonia por reger coro, mas eu acho que a condução melódica, vocal, ela é fundamental para qualquer um que queira fazer música. Porque se você
cantar aquilo que você escreveu e ficar ruim de cantar, significa que também tá ruim de tocar. Então, assim, o primeiro princípio é: escreveu, canta. Não consegue cantar? Beleza, vai lá e tenta tocar. Se você tocando, depois você vai cantar, você vê que a melodia é muito esquisita, muito bizarra, significa que tem alguma coisa errada, né. E a gente também tem um interesse muito grande de quem toca instrumento harmônico, e essa harmonia tradicional ela acaba não se comunicando muito bem. Como você disse, né, harmonia, vocal e instrumental. Acaba que no o curso ele fica tão condensado, que os professores ficam só na harmonia vocal. Eles dificilmente vão para instrumental, que trabalham com outros princípios. E os instrumentos harmônicos, como por exemplo violão, dificilmente conseguem dialogar com isso, porque a geografia desse instrumento é muito específica. Montar um acorde no violão você distribui as notas em vários pontos do pentagrama. Fazer os voicings no violão é muito diferente do que pensar para voz, porque às vezes a posição que você está ali no braço do instrumento não permite aquilo. No piano, no teclado, no órgão, também acontece isso. Mas acho que no violão é mais dramático, pelas notas estarem baralhadas ali no braço, e você só ter 5 dedos ao invés de 10 dedos, mais o nariz, mais o pé, ou chamar um colega para fazer, enfim. No piano você consegue usar vários várias partes do corpo, vários membros para poder tocar, e ainda pode chamar algumas pessoas para te ajudar a tocar e usar ainda várias partes do instrumento, como tem algumas pessoas que gostam, né, de ficar assim 4 pessoas em volta do piano, e aí alguns ficam ali pinçando as cordas, puxando as cordas, percutindo as cordas, com o piano aberto, né, e alguns lá nas teclas, enfim. O violão não tem essa possibilidade? Tem, mas, o tamanho do instrumento não permite, né, tanta coisa assim. Então ele é bem específico na hora de escrever. E aí a comunicação entre violão e harmonia tradicional acaba ficando uma comunicação confusa, aonde muitas vezes as pessoas só os que gostam do repertório de mais antigo acaba correndo para o baixo contínuo, que também usa essa maneira de trabalhar, e para o repertório para alaúde, no período barroco e renascentista, aonde isso faz mais sentido no instrumento, ou seja, é uma questão talvez até idiomática da escrita, que faz com que as pessoas acabam, eh, tendo pouca identificação, né, não entendendo, né, o cara pega e tá, eu toco violão, a minha experiência de vida toda com música é violão, por que que eu tenho que harmonizar para coro? Passar 2 anos harmonizando para coro. Fica difícil a conexão entre um conhecimento e outro, né. Acho que esse aqui é a grande questão aí. Legal. Eu tô dando a disciplina de contraponto, né? Eu sempre falo, tô dando essa disciplina de contraponto na FJ, e quem chegou, quem tá se preparando para entrar, ele teve um problema, um contratempo de última hora. Sexta-feira, né, gente? Músicos sexta-feira foram feitos para dar questões, né? Sempre tem uma questão. Então, vou botar o Kim aí ao vivo. Bem-vindo, Kim. Aê. Acho que ele não tá ouvindo a gente ainda, mas tudo bem. Oi. Opa, e aí, Kim? Tranquilo? Então, como eu tô falando, só para complementar, eu tô dando disciplina de contraponto na FRJ, e essa disciplina, ela trabalha com vozes, né? A gente pensa o contraponto a partir do contraponto vocal, assim como na UFRJ a gente chama de harmonia vocal, vocal instrumental. Estou dando as duas disciplinas, inclusive, né? Tanto a harmonia vocal quanto o contraponto. E aí eu fui ler, assim, porque eu sempre questionei por que a gente trabalha com voz, né? Eu comecei a ler uns livros, e tem um livro que é disponível, né? Está em inglês, mas eu não sei se tem tradução, porque eu sei que tem uma versão em francês e tem uma versão em alemão, que é de um compositor canadense chamado Alan Belkin. Ele, inclusive, tem um canal no YouTube que é muito legal, assim, eu diria que se você sabe inglês e você quer aprender um pouquinho de orquestração, de outras coisas relacionadas à música de concerto, o canal dele é 100% confiável, porque ele é um compositor doutor, aposentado, deu aula numa universidade muito grande, né, importante lá no Canadá, e é confiável, diferente de muita gente que tem por aí, que a gente sempre fala que nem sempre é confiável. Mas no livro dele, é um livro sobre contraponto, ele tem um livro disponível no site dele em PDF, gratuitamente, e no livro dele, ele vai argumentar por que a gente trabalha com vozes, né, no contraponto. Isso serve também para harmonia. Eu nunca tinha visto assim, essa argumentação, e eu achei muito interessante. Eu adotei, né, passei a falar nas minhas aulas o motivo. O primeiro motivo é porque nós todos, teoricamente, temos vozes, né? Todos temos uma voz. Então fica muito mais fácil saber, será que isso aqui é difícil?
Se eu estiver escrevendo para quarteto de cordas, se eu não tocar violino, eu não faço ideia. Eu vou ter que aprender a tocar violino, cello, viola, para poder testar e ver se é difícil. Não, mas com a voz, será que esse intervalo é difícil? Eu tentar. Pari! E é difícil afinar certinho é difícil. Então você já automaticamente já consegue identificar ali as dificuldades. Segunda coisa, as vozes elas são instrumentos homogêneos. Né? Você consegue ter um timbre ali, assim, um equilíbrio, um desequilíbrio de tá muito agudo, igual o trombone, trompete, que são instrumentos que, dependendo da região, saem muito mais forte. Então você tem que equilibrar, tem que pensar não só na nota que está fazendo, mas também em qual região que ele está fazendo, para não furar o acorde, né? Digamos assim, quando você vai montar um acorde. E aí eu acho, então, por ser um instrumento homogêneo, você acaba lidando melhor para trabalhar com essas questões da harmonia. E é interessante a gente pensar nisso, porque a harmonia tradicional, ela é pensada para, né, foi pensada a partir de coro, mas não necessariamente do coro. Eu acho que a grande diferença da harmonia tradicional para a harmonia funcional, e aí eu vou perguntar para o Alexandre para ver se ele concorda e falar um pouquinho sobre a harmonia funcional, que é o seguinte: na harmonia tradicional, a gente não pensa no acorde como uma entidade abstrata, como é na harmonia funcional. Na harmonia funcional, a gente pensa no acorde, acorde Dó maior. Eu penso assim, eu consigo imaginar Dó maior. Só que na harmonia tradicional, não existe isso de o Dó maior. Claro que existe o primeiro grau, a gente trabalha com grau, mas o que existe assim, são formações do primeiro grau. Tem um primeiro grau em que a soprano está cantando Mi, cantando Dó maior. A soprano está cantando a terça, tem um outro primeiro grau em que a soprano está cantando a quinta, tem um primeiro grau que eu estou dobrando a fundamental, um primeiro grau que eu estou dobrando a quinta. Então, assim, na verdade, o pensamento da harmonia é da harmonia fixa, registrada na partitura, com uma maneira de tocar, diferente de uma abstração, que é um acorde Dó maior, um acorde Ré menor. É uma maneira assim, é assim que é esse acorde. Não é um acorde qualquer de primeiro grau, de quinto grau. É um pensamento mais... já que eu usei o termo abstrato, é um pensamento mais real, né? Mas eu não sei contradizer abstrato. Abstrato é real, é isso, né? Seria essa a ideia. Então, assim, eu queria que o Alexandre dissesse, porque muitas pessoas... Concreto, no caso. Concreto, isso, esse é o termo. Muito bom, Kim. O Kim sempre... Só esse complemento já valeu já pode a embora, espera Kim. do Kim. Valeu, Kim. Foi um prazer. Valeu, galera. Já tá perdoado, hein? Mas então é isso, né? A harmonia tradicional é mais concreta do ponto de vista das entidades harmônicas e a harmonia funcional é mais abstrata. Né? Acho que a gente pode dividir de uma forma bem geral dessa maneira. Mas ambos tratam do mesmo fenômeno. A harmonia funcional ela não surgiu do nada. A harmonia funcional é um desdobramento da harmonia tradicional com flexibilizações das regras, com um pensamento mais abstrato. Então eu queria que o Alexandre falasse um pouquinho sobre isso, assim, sobre as pessoas que estudam a harmonia funcional não entenderem a importância da harmonia tradicional e acharem desnecessário alguma coisa do tipo. Então, Daniel, uma coisa que eu acho interessante que a gente tem que também se separar, né? Acredito que você vai concordar comigo, é que quando a gente fala também de harmonia funcional, a gente já pensa logo na harmonia funcional utilizada na música popular, né? Aquela harmonia funcional jazzística, aquela coisa que assim, nasceu lá nos Estados Unidos, mais ou menos ali na década de 20, década de 30, mais ou menos por aí, no século passado, né? E, na verdade, essa não é, de fato, a harmonia funcional, né? Se a gente vai pegar o livro do Riemann, né, de harmonia funcional, que, enfim, quem criou realmente os conceitos ali de harmonia funcional, né, é outra coisa. É interessante porque essa simplificação, e a gente tende logo a pensar na harmonia funcional, essa da música popular, em que, às vezes, eu diria que até são poucos os autores de harmonia funcional para a música popular que tem essa preocupação que você indicou com os voicings, né? Tá, a nota ela tá onde? Né? Tá, tudo bem, você já me falou que é um acorde de Dó, mas e aí, como é que tá a disposição dessas notas? Isso tem uma importância um pouco maior na harmonia funcional do Riemann. Porque, assim, é uma entidade, concordo contigo, não é uma coisa tão concreta quanto é na harmonia tradicional, mas existe uma relação, porque a condução das vozes ela é muito importante na harmonia funcional. Né? Mas na harmonia funcional já existe que ela parece que perde um pouco, não. O que importa é o resultado ali vertical das coisas, né? Você tocou acorde de Dó, como o Rafael falou, no violão isso é um pouco difícil, né? E, na verdade, essa harmonia funcional da música popular, ela foi feita muito para isso, né? Para ser uma leitura de imediata, assim, em Big Band, uma coisa de... Cara, ao invés de você ficar preocupado em ler essas notas todas aí, identificar um acorde, ó, vamos cifrar aqui dessa forma que tu consegue entender de uma maneira mais imediata, né? Então ela foi feita como uma ferramenta, assim, pra galera bater o olho e pum, sair lendo, sair tocando. Então existe essa simplificação onde se perde alguma coisa, né? Mas como o Rafael comentou, acho que também
se ganha outras coisas, né? Algumas interpretações teóricas foram surgindo, algumas coisas que enriqueceram também os estudos de harmonia, né? Tem ali o seu lado negativo e positivo, né? Eu vejo principalmente essa relação entre a harmonia funcional e a harmonia tradicional. Eu acho que antes, primeiro, da gente falar entre a harmonia funcional e tradicional, a gente tem que falar entre a harmonia funcional e a harmonia funcional, né? Primeiro discutir assim entre ambas, porque a gente tende a colocar tudo no mesmo, harmonia funcional. E é até interessante, porque às vezes a gente tem aqui em português, né, o livro do Kohreuter, que é um livro famoso, né, de harmonia funcional, e é muito comum, assim, o aluno que está estudando na música popular ouve falar do Kohreuter, o Kohreuter é importante, deixa eu pegar o livro dele, abre o livro dele, cara, não estou entendendo nada. O que esse cara está falando? Isso não é harmonia funcional. Que doideira é essa? Que doideira é essa, né? Então, há essa coisa, porque assim, dentro da harmonia funcional há essa diferença já, né? Sim. É um assunto que o livro do Rafael mostrando a harmonia funcional do Kohreuter. Não tem essa diferença realmente entre a harmonia funcional. Isso é muito legal nesse ábaco musical, acho muito bacana, muito legal. Mas tem essa diferença, de fato, entre a harmonia funcional... Só comentando, é sempre bom comentar que quem não tá ao vivo aqui com a gente no YouTube não tá percebendo que o Rafael tá mostrando uma coisa, o Daniel tá comentando nova, que o Rafael claro. Quem tá ouvindo a gente, gente, foi o Rafael que mostrou ali na câmera. Quem tá vendo como podcast não vê as coisas que acontecem. Quem não vê, por exemplo, o Kim tirando a camisa no meio do podcast. Mentira, isso não acontece não, gente. Só pra despertar aquela curiosidade das pessoas pra irem lá pro YouTube né, e assistir o que o Kim tirou na camisa. Aí, fez o cara desligar a câmera. Ficou com pra tirar a camisa de verdade agora, né, Kim? A câmera deu pau aqui, pra variar. Virei idade agora. Mas olha, por exemplo, tem uma matéria da harmonia tradicional que eu não consigo explicar. Eu até poderia explicar como os tradicionalistas explicam, mas eu simplesmente não consigo. Eu me sinto muito mal. Que é o acorde de quarta e sexta. Esse acorde seria o acorde na segunda inversão, de Dó maior, aonde a quinta vai para o baixo e ele muda a função do acorde. As regras de harmonia tradicional para esse acorde, elas são assim... para uma pessoa que nunca estudou harmonia, é realmente impossível de entender. Porque o início da explicação é: a quarta desse acorde precisa ser preparada. A quarta ela pode resolver subindo ou descendo desde que faça grau conjunto. Aí tem uma série de resoluções. O acorde pode vir em forma de apogiatura quando ele acontece em cima do quinto grau. Ele pode vir em forma de bordadura, desde que você prepare a quarta. Ele pode vir em dupla bordadura e tudo mais. Aí tem um monte de questão melódica acontecendo ali. Mas não tem explicação do porquê que esse acorde ele tem ele é o mesmo Dó maior que você usa, se for Dó maior, o mesmo acorde, mas a partir do momento que ele é um acorde do primeiro grau, onde ele vem na segunda inversão, ele tem que ser tratado totalmente diferente. Por que isso? A harmonia tradicional não diz. Eu vou te explicar hoje. Não, a harmonia tradicional não diz. Agora você me desafiou, eu tô dando essa disciplina, meus alunos. Eu expliquei essas coisas essa semana. Eu ia explicar agora. Então vai lá. Eu até liguei o teclado aqui para dar o exemplo, mas vai lá. O acorde simplesmente muda de função. É isso. Não é isso. Não necessariamente isso, né? É porque tem uma questão... Bom, fala a sua explicação, depois eu falo a minha e... Aí a pessoa define aí quem que tá certo ou quem tá errado, tanto faz, tô brincando. A questão é a seguinte, você... Ao colocar o quinto grau no baixo, a força do quinto grau vai ser muito grande. E logo esse acorde vai acabar mudando de função. A nota Sol, ela tem uma série harmônica que se ela ficar abaixo do Dó, toda a série harmônica vai bater em cima do Dó. E esses batimentos vão gerar uma instabilidade imensa nesse acorde. E esse acorde fatalmente vai ter função que a gente chama de apogiatura. Ele vai... a sexta e a quarta dele vai ter que virar a quinta e a terça. Pensando em Sol maior, é como se você fizesse a nota Sol e depois o Dó Mi em cima dele, que depois vai virar Si Ré. Então, por isso que ele na harmonia tradicional ele é explicado como a explicação é: esse acorde precisa vir com a apogiatura e ele não precisa ter a quarta preparada nesse caso. Porque aí é natural que ele desça, e somente nesse caso. Os outros casos todos tem que ser assim. Então, é uma questão que a harmonia funcional resolve muito rápido. Ela fala: esse acorde vai ter função dominante. Acabou. Esse acorde vai ter função dominante. E ele precisa ter esse tipo de tratamento aqui. Se eu não tiver esse complemento da harmonia funcional na hora de eu explicar esse acorde, fica muito mais difícil. Muito mais difícil de eu explicar. Eu nem consigo explicar se eu não fizer os dois olhares, sabe?
Se eu não disser que a função dele muda. Agora o Daniel faz aí a explicação dele, que aí é bom, né? Que a gente tem 2 visões do acorde. Não, mas é isso mesmo. Eu ia falar da questão da acústica, né? Liguei meu Você não teclado espera eu aqui. molhar o bico, cara? Eu liguei meu teclado aqui, então não sei se o som vai ficar muito bom para quem tá ouvindo, mas a gente tem então aqui uma nota dó, por exemplo. Quando a gente faz a nota dó, tem a série harmônica do dó. Pra quem já estudou a série harmônica, são os 16 primeiros harmônicos da série harmônica de dó. Quando a gente ouve um som, a gente escuta a série harmônica, são os harmônicos que soam junto com essa nota. Então o primeiro harmônico é uma oitava, o segundo é uma quinta, o terceiro harmônico, desculpa, o segundo é uma oitava, o terceiro é uma quinta, o quarto é uma oitava de novo, o quinto é uma terça, o sexto vai ser uma quinta de novo, e assim no final a gente vai formar um acorde maior aqui, ó, um sétima menor, lá nos harmônicos, né? Os harmônicos 4, 5, 6, 7 formam esse acorde. Então quando a gente inverte, bota o sol no baixo, o sol tá gerando essa série harmônica dele, que é sol, sol, si, ré, sol, si, ré, fá. Mesma coisa. Então quando eu toco um sol no baixo e faço dó, mi, vou fazer uma octava assim. Parece que isso aqui é uma apogiatura, porque tá negando a série harmônica. Tem um choque. O si do sol tá chocando com o dó e o ré do sol tá chocando com o mi. Então eu faço isso aqui, ó. Ó, resolveu. Parece que resolveu. Aqui, parece que resolveu o acorde. Então quando eu toco ele não soa como um acorde, ele soa como uma suspensão de um acorde que vai resolver. Então quando eu preparo a quarta, para que a gente já escute, a gente prepara o baixo para que a gente já escute. Então se eu fizesse uma coisa assim, ó. Mesma coisa, ó. Mas se eu fizesse assim, já não ouço com uma suspensão, porque o baixo veio preparado, né? Então, eu não preciso resolver, eu poderia terminar aqui. Mas quando eu faço primeiro aqui, ó, parece que a gente precisa resolver. Então tem uma questão acústica, mas só para não desvirtuar muito o assunto, é que você falou, eu falei, não vou deixar o Rafael. Mas você começou falando de um jeito, mas no final eu concordo, exatamente isso. Tem a ver eu fiz a explicação que o harmonista tradicional faz. Ele começa a dizer como fazer as condições melódicas, mas não diz a natureza do acorde, cara. Isso me deixa louco. Sim. Aí, tipo assim, por isso que eu falei assim, a harmonia tradicional explica isso de um jeito que o aluno iniciante fica totalmente perdido, ele não entende nem o porquê. Então, se a harmonia, se você chegar aí, e se o aluno já entende o que é tônica e dominante, isso é uma sensação que eu trabalhei ontem na live do Maestria, né? Na live do Maestria ontem eu trabalhei tensão e repouso de uma maneira melódica. Uma pessoa que entende isso, entende a função tônica e dominante de uma maneira muito simples. Então ela vai começar a ouvir aquilo ali, que aquela acústica ali não está batendo. Tem alguma coisa, aquele acorde não está, ele está muito instável. E a explicação é a série harmônica. Eu não sei se não sei se eu posso prometer isso aqui, mas eu posso prometer para um dia qualquer aí. Mas se der um tempinho, eu vou dar um macetinho de montar a série harmônica rapidinho, que eu aprendi com o professor. Depois eu cito ele. Se tiver um tempo, eu falo. Legal. Só para trazer o Kim para a discussão, apesar dele ter meio que ignorado a gente, desligado a câmera para tirar a camisa, só porque eu falei dele ia tirar a camisa, ele desligou a câmera para ficar sem camisa. Mas quem viu ele tirando a camisa sabe que eu estou falando a verdade aqui nesse podcast. Bom, então, só para a gente fechar essa ideia, a harmonia tradicional ela é muito focada em como o acorde está montado, né? Não é um acorde de dó maior, é o acorde de dó maior dessa forma aqui. E por que isso tem essa importância? Porque quando a gente vai para o próximo acorde, se eu fazer um acorde de ré menor, eu até brinco, eu já falei isso várias vezes para meus alunos em lives e tal, que como eu não sou pianista, né, eu não sei, eu não faço versões de acordes, então eu não tenho uma boa condução de vozes. Então eu vou fazer dó maior, eu faço a forma do dó maior, vou fazer ré, aí eu só movo assim todas as vozes. Agora eu vou fazer fá, movo todas as vozes, vou fazer sol. Então a minha mão fica igual uma aranha pulando assim, com a mesma forma para fazer todos os acordes que eu preciso, porque eu não tenho a prática de fazer inversões e pensar na melhor condução de vozes. E isso acontece quando você é pianista. Quando você toca piano, você é um pianista de jazz, né? Pianista de música popular, você faz essas condições naturalmente. A diferença é que na harmonia tradicional a gente vai escrever isso aí. Então, eu não preciso ser pianista para ver como as vozes se conduzem.
né? Isso é uma coisa legal, a gente tira um pouco dessa coisa da técnica do instrumento, então você não precisa tocar piano para poder aprender harmonia, né? Para poder fazer aquelas coisas legais. Você começa a entender a partir das vozes. E isso vai gerar uma série de questões muito legais e que, infelizmente, a harmonia funcional ignora. Como isso aí que o Rafael falou. Aí eu tenho um exemplo no curso que a gente está gravando, né, eu e o Alexandre, de reharmonização. Em uma das reharmonizações, eu terminei a música com acorde de Fá, com baixo em Dó, depois eu fiz a nota Dó. Então eu termino a música, tá em Dó maior, e eu termino a música assim. Vou fazer aqui. Vou fazer aqui, ó. E aí eu tive que explicar, não, porque na verdade aqui é uma função, apesar de ter um quarto grau, Fá, eu tô terminando na tônica, mas o Fá não é a tônica, sim, mas eu tô escrevendo dessa forma para você ver que eu quero que tenha essa apogiatura aqui, que o Lá desça pro Sol e o Fá desça pro Mi. Então eu faço assim. Então eu termino a música com quinto grau. Eu poderia fazer mais tradicional, fazer Fá, Fá menor e terminar no primeiro grau. Mas esse Fá não tem função subdominante aqui, ele vai ter uma função... Nem função ele vai ter, na verdade ele é um ornamento, só que ele é um ornamento escrito. Só que na harmonia funcional, explicar isso dá uma dor de cabeça. Por quê? Porque eu tenho que escrever o acorde na partitura, mostrar, olha o que está acontecendo e tal. Enquanto se ele estivesse olhando para a partitura e vendo as vozes montadas, o voicing dos acordes, ele já perceberia, que legal, tá tendo esse movimento aqui, ó, cromático, esse movimento aqui melódico entre as vozes. Então é por isso que ele fez dessa forma. E acho que a harmonia funcional ela perde muito quando a gente não pensa em como o acorde é montado. Inclusive, a teoria neo-riemanniana, que a gente já citou várias vezes aqui também, já fizemos live falando um pouco sobre ela vai partir desse princípio, de que é o princípio de condução de vozes. Então eu não estou mais preocupado em qual a função desse acorde para aquele acorde, ou qual o campo harmônico, ou o que eu estou fazendo. Eu estou mais preocupado em como esse acorde se transforma naquele acorde. E essa transformação não precisa ser da maneira como ela acontece na música. Porque às vezes na música o cara toca, eu sou pianista igual... o cara é pianista igual eu sou, como eu não sou pianista, então o cara faz tudo saltando, ele não faz a condição de voz que a gente está dizendo que existe. Mas a condição de voz, ela ajuda a gente a entender como um acorde se transforma no outro, mesmo que na música esse acorde não esteja acontecendo daquela forma. É mais uma organização do pensamento de condução de voz. Isso falta na harmonia funcional. E trazendo o Kim para a discussão, eu queria que o Kim falasse um pouquinho sobre isso, assim, sobre o quanto as pessoas perdem na harmonia funcional. A gente até discutiu sobre a questão da partitura, por exemplo, o fato da pessoa querer aprender harmonia sem saber partitura, que é um problema. Mas aí a gente chega agora nessa questão. Por não saber partitura, a pessoa ela não tem a percepção da condução de vozes dentro de uma sequência de acordes. Então eu queria que o Kim comentasse um pouquinho sobre isso, sobre o quanto a condução de vozes, a falta da condução de vozes na harmonia funcional permite que o aluno deixe de entender certos conceitos importantes para a harmonia. Cara, como guitarrista, né? Posso falar mais do prisma de guitarrista. Eu acho que a principal lacuna que é causada é a gente ter os executantes. Eu estou falando aqui agora como guitarrista, eu estou pulando para o lado de lá. A galera ter uma realização de uma harmonia que ela é dura, que ela não se preocupa é uma questão que peraí que meu gato está destruindo minha cadeira aqui. Para! Desculpa. Perdi o fio da meada, até o Rafael saiu. Mas vamos lá. Vou tirar a camisa também. Eu acho que a principal questão que na prática a gente observa é a falta de a interpretação fica deficiente, porque se sente que é a falta de um tratamento melódico à harmonia. Eu acho que isso que causa como eu falei, aqui é o Kim guitarrista falando, né? Então, assim, eu sinto isso, que a principal diferença que eu ouço entre muitos guitarristas e outros instrumentistas, né, é esse cuidado que o pessoal tem muitas vezes do voicing, até porque essa questão do voicing, ela no mundo da guitarra é muito mais o pessoal do jazz, do chord melody, né, que o pessoal fala que é harmonia em blocos, que se preocupa com isso. Normalmente os guitarristas eles trabalham
como se a harmonia fosse uma coisa meio que separada da melodia. A famosas 2 guitarras das bandas de rock. Tipo, você é o cara da melodia, você é o cara do solo, você é o cara da harmonia. Então, assim, acho que o principal problema disso é a falta dessa integração. Acho que essa, como se diz? Essa lacuna melódica da harmonia que causa isso, assim. Não sei se eu me fiz entender que hoje, assim, eu peço perdão porque minha semana foi braba. Eu ainda tô lá na terça-feira, tá? Só para falar aqui. É porque então... o Kim, ele tava torcendo pro Gil do Big Brother e ficou triste porque o Gil saiu, né? Pode desabafar. Antes fosse isso, cara. Ele é botafoguense, aí ele estaria chorando, Rafael. Não, se fosse botafoguense, eu nem aparecia na live hoje. Ele ia cair direto. Bom é que nossa live aqui, o nosso podcast, né, fazer muito sucesso entre os botafoguenses, né? Nossa sorte é que são poucos, senão a gente tava quebrado agora com jeito. Não, mas tem um representante do Botafogo aqui. Tem, que quem começou falando mal do Botafogo, coisa absurda, tá vendo? É um péssimo Botafoguense. Botafoguense. A gente se acostuma, a gente entra nessa e eu falo, é igual torcer pro Olaria, pro Madureira, pro Bangu. É time de tradição, entendeu? A gente vive de história, é isso. É bom. História e camisa. Não, é aquela coisa, foi o que mais cedeu jogadores para a seleção. Eu já ouvi tanto isso de botafoguense. É o time que mais cedeu jogadores para a seleção brasileira. Eu falo, e daí, cara? Não quer dizer nada. Isso aí, cara. Isso aí. Vocês ficam ostentando 7 títulos, a gente só ostenta o Garrincha. E o Louco Abreu. Nossa, ostentar o Louco Abreu demais. O grande ilustre flamenguista Garrincha, inclusive. O Botafogo não foi o único time, além do Palmeiras, que o time inteiro foi a seleção brasileira? Já uma vez? Teve uma história dessa. Não sei, meu conhecimento... É provável. Eu sei que o Palmeiras aconteceu isso. É que o Garrincha valia por um time inteiro, então... Tá lá em 1714... Vocês que estão aqui procurando harmonia, já era, virou futebol. Então... O cara começa a falar, Mozart jogou no Botafogo. Não, mas voltando pra música, o pessoal começa a sair da live porque vocês começam a avacalhar. Eu vou voltar pra música a partir do futebol. O Divan tem esse nome por causa da música do Roberto Carlos. Aquele zagueiro, O Divan. Ele disse, a minha mãe botou esse nome em mim, que é O Divan, onde a gente deita, tipo um sofá, por conta da música do Roberto Carlos. Tá aí, voltamos pra música. De um jeito muito ruim, mas tudo bem. Bela conexão. Foi uma modulação mal feita, eu diria, trazendo mais pra música. Uma modulação abrupta só, né? Uma modulação que um guitarrista fez. Exatamente. Ou o Backstreet Boys, eu gosto de chamar a modulação Backstreet Boys, que eles cantam o refrão da música, aí numa hora, do nada, a música fica mais aguda. Por quê? Porque eles querem cantar agudo e mostrar que eles têm técnica vocal, mesmo que seja no estúdio apenas. Mas também acontece no Angra que você gosta, mas vamos lá, seguimos em frente. Não, mas eles querem mostrar que eles são agudos. Mas falando sobre... Peraí, o Angra, então, é o Botafogo das bandas de heavy metal? Não, ou os Backstreet Boys são o Botafogo das pop bands? Para de trazer o Botafogo, vamos voltar para... Vou voltar aqui, ó. Ih, gente, o Rafael caiu, infelizmente. Não teve problema aqui na nossa live. E o Kim também caiu. E o Alexandre caiu, só ficou eu, gente. Bom, não tem problema. A gente vai continuar o nosso podcast. Mas é sobre harmonia funcional e harmonia tradicional. Quando a gente trabalha com harmonia, né, as pessoas querem aprender harmonia, as pessoas normalmente procuram harmonia funcional. Né? Eu acho difícil uma pessoa fora do ambiente acadêmico procurar harmonia tradicional. Meu sonho é saber... É claro, não estou dizendo que não existe. Mas existe aquela pessoa que fala, meu sonho o cara nunca estudou música na vida, mas meu sonho é compor igual Mozart, é compor igual Bach, compor igual Beethoven. É mais difícil, o cara fala, meu sonho é compor igual, no máximo assim, igual Tom Jobim, Djavan, quero compor essas músicas assim. Então a harmonia funcional acaba tendo um maior apelo para as pessoas fora do ambiente acadêmico. Por outro lado, aí tem o outro lado da moeda, né? O pianista clássico, erudito, que formado nos conservatórios por aí, que tocam e tal, você bota uma cifra na frente dele de caicai e balão, ele, se duvidar, ele nem sabe o que significa aquele C, D, G, ele nem faz ideia do que é aquilo ali. E ele não sabe fazer levada, a levada dele vai ser assim. Porque ele não tem
questão de levá-lo. Que nem assim, cara, o cara não consegue nem entender que pode fazer baixa e quinta na mão esquerda e ficar pom, 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 tipo um acordeon tocando. É realmente, assim, é uma coisa... Sabe um questionamento? Eu falava assim, não vou ficar o revoltadinho dos conservatórios dizendo sobre esse tipo de coisa, não. Mas, cara, na década de 30, o Mário de Andrade já criticava esse tipo de postura. E ele falava assim, os conservatórios, na verdade, tinham que virar conservatórios de piano, não de música. Porque as pessoas lá vão para aprender piano, mas não aprendem música. Porque é um repertório restrito a menos de 200 anos, e eles dizem que é o único repertório possível de ser tocado. Boa parte do repertório que eles tocam, nem para piano, foi escrita, como todo o repertório de Bach. Você tem que tocar Bach todos os anos para você passar de período no conservatório, sendo que Bach... dizem que ele tocou uma vez no piano e achou horrível, mas eu nem sei se essa história é verdadeira. Pode ser também que ele nunca nem tenha visto um piano na vida, porque não foi inventado. Não tinha sido inventado ainda. E o piano que a gente tem hoje em dia é um piano que foi inventado no século XIX. Antes do piano forte, o piano que o Beethoven, que Mozart tiveram contato, soava totalmente diferente. Eu não consigo entender como é que o ensino de música de um país, de uma instituição de referência, como os conservatórios, eu não estou dizendo só do Conservatório Brasileiro, mas de todos os conservatórios, pode se resumir, um país de cultura riquíssima, pode se resumir a apenas 200 anos de música, um instrumento novo, em comparação, por exemplo, às guitarras, todas as guitarras que sempre existiram e tudo mais. Se a gente jogar para música chinesa, para música indiana e tudo mais. Me dá uma certa revolta pensar nisso, mesmo sendo pianista, porque eu acho que a gente perde muito no ponto de vista da musicalidade e muitos preconceitos vêm a partir daí, inclusive ligados à harmonia tradicional, que não tem nenhuma conexão também com a harmonia das sonatas e do repertório pianístico, e por isso o aluno de piano vai lá estudar harmonia tradicional e não consegue fazer nenhuma conexão com o que ele já estava, com que ele toca desse próprio repertório. É uma ausência de conhecimento musicológico no ponto de vista analítico. É aquela musicologia que a gente chama de musicologia dura, né? Que você analisa mesmo a partitura. Não é aquela musicologia que você vai para etnomusicologia e tal, não. Eu estou dizendo a musicologia dura. A falta de conhecimento da musicologia dura desses espaços é tão grande que eles não conseguem nem conectar os próprios preconceitos dele. É um preconceito imenso com a harmonia funcional, mas não consegue observar que boa parte do repertório que eles trabalham é muito mais justificável e muito mais escrito a partir da harmonia funcional. E outra, o aluno, ele tem que aprender fuga sem cantar em coro. Isso para mim é muito doido. O cara aprende fuga num instrumento que não sustenta as notas, que é o piano. Você tem, às vezes, um momento da fuga que tem uma nota que dura 4 compassos, que no piano, de fato, vai durar 2 compassos. E aí você não ouve as questões harmônicas que estão acontecendo ali, e o cara nunca cantou na vida. É muito interessante isso, sabe? Então, assim, umas questões assim de colocação de mundo e de preconceitos que vão surgindo a partir da abordagem harmônica, que eu acho que até as próprias escolas precisam começar a repensar, né? Eu acho que essa questão acaba sendo esse também é um dos problemas, que acho que a gente já falou em algumas lives atrás, da questão da gente ser um país musical, mas não musicalizado. Então, assim, tem essa questão de... O povo é muito musical, mas foge da teoria igual o diabo foge da cruz. Então, e na hora de aprender... É porque a teoria, ela quebra com a nossa criatividade. Exatamente. Você não quer que eu te chame de burro igual na outra live, não, né? hashtag Kim ácido, né? Kim ácido. Não, ele mas falou é porque... Que tá na terça-feira, hein? Cuidado, hein? Porque essa questão, assim... Essa semana eu tentei buscar a palavra melhor para definir alguém que acha que você estudar a teoria vai podar a sua criatividade, mas eu ainda não descobri. Então, assim, a única alcunha que eu tenho é você tem... Não vou falar que a pessoa é burra, mas essa é uma atitude burra, porque não tem outra palavra para indicar isso. Porque, cara, é no mínimo ridículo. E, novamente, volta ao que eu falei primeiro. Eu acho que o problema todo é exatamente isso. A gente ser um país muito musical, mas muito pouco musicalizado. Então, assim, a forma das pessoas verem a música passa por muito romantismo, por muito... declarações de não se ensina coisas do coração, composição não se ensina, porque
como é que é? Quem tem talento faz, quem não tem ensina, porque teoria atrapalha a minha criatividade. Então, assim, eu acho que... Frase de para-choque de caminhão, né? Não, eu concordo. Só um comentário. Aqui a Clabrit perguntou, né, qual instrumento que o Bach tocava. Ele tocava majoritariamente órgão e cravo, né, que eram os instrumentos da época. Então, tinha muito dessa questão. E só comentar, teve um comentário aqui dos nossos ouvintes, olha que interessante falar, ouvinte, já que é um podcast, é um ouvinte, que é o Nilson, até onde eu vi, que ele falou que ele leu o livro do Kohreuter, que a gente citou, o Rafael até mostrou aqui, de harmonia funcional, ele achou pouco didático, e eu estava comentando aqui no chat, conversando com ele, mas só para trazer para quem não viu o chat, não vai ter que ficar lendo, que assim, o livro do Kohreuter tem um mérito muito grande por ter sido o primeiro livro sobre harmonia funcional riemanniana, né, não a harmonia funcional jazzística, a harmonia funcional criada pelo Riemann, lá no século, se eu não me engano, eu nunca leio, é difícil para mim, acho que é 19, porque eu nunca lembro. Século XIX. O Riemann é século XIX. Não, porque eu sei que é 1800, mas o 19 se refere a 800 e não a 1900. Eu sempre confundo essas porcarias de séculos. É sempre os dois primeiros números mais um. Tem que lembrar. Eu acho que, assim, só para completar, que é a ideia riemanniana, né? A grande contribuição do Kohreuter está na página 13, que no Brasil ninguém tinha essa noção, que é isso aqui. A gente mostra aqui várias vezes. Esse caminho. Sim. Essa é a grande contribuição desse livro. Na verdade, o que eu estou querendo dizer é que assim, a grande contribuição do livro é ser o primeiro livro em português sobre o assunto. Porque até então, você tinha que ler alemão, o livro do Riemann, ou algum livro de algum americano que fez um trabalho de harmonia funcional na época. Então ele é muito importante. Mas para quem quiser aprofundar um pouquinho da harmonia funcional. Claro, hoje em dia a gente tem livros, tem artigos muito melhores, mas um livro que foi produzido um pouquinho depois do livro do Kohreuter é o livro do Ciro Brizola, também chamado Harmonia Funcional, que ele é um pouco mais didático e aprofunda um pouquinho mais esses conceitos apresentados no livro do Kohreuter. E é um livro que, assim, ele é um livro base para todos os cursos de graduação no Brasil, é um livro importante, apesar de, obviamente, serem hoje em dia livros muito melhores e aprofundados em português, em inglês, em francês e vários outros idiomas. Mas em termos assim, históricos, vale a pena a consulta para vocês procurarem o livro Harmonia Funcional do Ciro Brizola, que ele é um pouquinho mais interessante. Mas falando sobre essa questão, que a gente está falando do preconceito, o Rafael falou do preconceito dos pianistas que não entendem a relação da harmonia tradicional com as cifras. O cara tá tocando lá com partitura sempre, bota uma cifra com uma letra na frente dele e não sabe ler. Nem com o repertório de piano. Sim. Não, tipo, as sonatas de Mozart, vamos concordar que é uma harmonia muito básica. É Sim. quinto primeiro o tempo todo, quinto, quarto, primeiro o tempo todo. Eles não conseguem nem fazer uma análise harmônica das sonatas que eles tocam. Podem tocar maravilhosamente bem, mas a análise harmônica eles não sabem nem por onde começar. Mano, porque falta um conhecimento de harmonia, e isso talvez seja uma das grandes falhas da harmonia tradicional, é porque como ela é mais concreta, o aluno não desenvolve o pensamento abstrato. E aí, indo para o outro lado, na harmonia funcional, como ele é mais abstrato, o aluno não desenvolve o pensamento concreto. Então, há uma falha nos dois. Com isso, eu vou jogar essa provocação para vocês dois. Vocês dois não, para vocês três. Né? Esqueci que o Kim tá preto, eu não vi. Finge que eu não estou aqui. O Kim Ácido, o Matheus até escreveu aqui a hashtag Kim Ácido no chat. Ele comprou essa coisa da acidez do Kim. Né? O Kim é o irmão siciliano que a gente tem no grupo. Kim. Mas se bem que o irmão siciliano nem é tão ácido assim, mas enfim. O que eu quero dizer é o seguinte, eu acho que é de extrema importância para qualquer músico, seja ele do popular ou do erudito, da música de concerto, eu não gosto muito da palavra erudito, ele precisa saber um pouco das duas harmonias, ou pelo menos ter o pensamento concreto e abstrato junto quando ele vai pensar harmonia. Mesmo, não quero estudar harmonia tradicional porque tem muitas regras, o Rafael falou, porque tem que preparar a quarta, aí não pode ter quinta seguida, e a quinta não pode vir para movimento direto, se for em vozes extremas, aí tem que ser movimento direto para o grau conjunto, semitona, voz superior, enfim, tem uma série de regras, eu até brinco com meus alunos, sempre que eu estou dando essa disciplina, sempre que eu vou falar uma regra nova, eu falei, então gente, agora é a regra 435, inciso 3, porque ela é muito densa, tem muitas regras, mas as regras, elas são eu sempre falo que as regras são divididas em estilísticas, que são regras do estilo que essa harmonia era feita, tem as regras acústicas ou de execução, hoje eu tô meio complicado, são regras que tentam ajudar o aluno a evitar efeitos indesejados, como essa coisa se você não preparar a quinta no baixo, num acorde invertido, com a segunda inversão, ele vai soar como uma suspensão, então isso é uma regra acústica, então para você evitar esse tipo de sonoridade, você prepara a quinta no baixo, você prepara a nota.
E outras regras são puramente didáticas. Por exemplo, aqui você, como uma regra didática, eu sempre dou esse exemplo no contraponto. Vocês não podem fazer arpejos nas melodias. Mas por que não pode fazer arpejo? Porque hoje a gente tem um pensamento da harmonia. A gente pensa na harmonia já. Naquela época o pensamento era linear. Eles faziam arpejo? Faziam. Mas eles não faziam arpejo pensando, estou fazendo aqui um arpejo do acorde Dó maior. Não, ele fazia, estou fazendo esse intervalo que é interessante. Ele não pensava aquilo enquanto acorde. Né? Deixa eu falar uma coisa sobre o arpejo no contraponto, porque esses dias na minha turma de contraponto eu mostrei um caso de uso do arpejo feito por, se eu não me engano, Orlando de Lassos, que é grande contrapontista, mas o arpejo era um motivo, e as vozes cruzavam. Então o arpejo, na verdade, fazia parte da melodia. E ele depois trabalhou o arpejo em outra voz. A questão do arpejo, eu não sei se é melhor o Daniel completar a questão do arpejo, mas é você criar dois planos para a música, porque o arpejo acaba virando acompanhamento e a voz que está ali em cima começa a fazer solo. No momento em que as duas vozes começam a arpejar e se comunicar, o contraponto está acontecendo. Né? Sim. Mas o que eu proíbo, que eu falo assim, no livro, o livro base do contraponto é o Grado de Parnasso, do Joseph... Ai, meu Deus, qual é o nome dele? Joseph... Fuchs, isso, esqueci o último. Joseph Fuchs. Ele é um livro muito importante. E nesse livro ele não fala nada de arpejo, ele permite arpejo. Tem vários exemplos com arpejo. Né? Só que, por que hoje em dia a gente não usa arpejo? Eu acredito que tem a ver assim... Cara, hoje que a gente tem um pensamento de harmonia muito mais avançado do que na época do século XVII, XVIII ali, cara, o aluno só ia fazer arpejo. Tem a nota Dó no canto dos filmes. Ele ia fazer Mi, Sol, Dó, Mi, Sol. E aí quarta espécie ia ser só ia ser só arpejo. Por quê? Porque o arpejo é mais fácil de lidar. E o objetivo só que o arpejo ele cria uma dependência harmônica. Mas eu não vou falar muito de contraponto, não, mas é só pra mostrar assim, isso é uma regra didática. Aqui na minha aula vocês não podem fazer arpejo. Mas existe isso na música do Orlando de Lasso, existe na música de fulano de tal. Tudo bem, é da vontade de falar, mas vocês não são Orlando de Lasso, vocês não são Palestrina, vocês não são Bach. Mas o objetivo didático dessa regra é que você desenvolva o pensamento linear e não se deixe influenciar tanto, a gente vai se influenciar, obviamente, pela harmonia, porque as coisas acontecem simultaneamente, mas não se deixe influenciar tanto pelo pensamento harmônico. É desenvolver uma habilidade. Essas são as regras didáticas. Então, você fala, não quero aprender harmonia funcional, harmonia tradicional, porque tem muita regra. Beleza. Mas é muito importante desenvolver o pensamento concreto, usando o tema aí que o Kim ajudou a construir. A gente tem que lembrar que as regras estabelecem limites, né? Mais de qualquer coisa. Então, quando a gente fala de estabelecimento de regras, a gente começa a definir exatamente o que vai ser feito. Porque se não houver essas regras, não vai nem existir contraponto, né? Vamos falar, posso fazer quinta, tá? Pode fazer paralelo. Mas pode fazer qualquer coisa. Fala, então não estou fazendo contraponto também. Não tá, mas tá valendo. Qual o problema? Essa questão do arpejo, por exemplo, ela entra no livro do Schoenberg, né? Então, como é um livro muito difundido... Mas ele permite alguns arpejos. Sim, ele mostra o arpejo. Ele não diz assim, não é permitido arpejo. Ele diz, o arpejo pode ser usado nas seguintes situações. É isso. Sim. Né? Então, e ele diz assim, e ele separa em o que pode, o que não pode e o que é tolerável. Tipo, tá bom, tá fazendo, tá legal, entendi. Ele usa o termo aceitável, né? É aceitável. Então, assim, é arte, né, gente? É arte, acima de tudo ainda é arte. Então você tem um espaço para fazer ali. É claro que autores como Schoenberg, eles são um ponto assim assim como Fuchs, é um ponto de referência. Tipo, se ele diz, então muita gente vai acabar seguindo isso. Mas é aquilo, porque assim, sendo arte ou não, como eu tinha comentado para mim, as regras elas estabelecem limites. Então é aquilo, levando para o outro lado. Fala assim, música dodecafônica. Fala, cara, então, vou fazer aqui meu dodecafonismo, só que vão ser 7 notas, vai ser só Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Eu falo, bacana a tua regra, mas não é, mas você não está fazendo serialismo dodecafônico, entendeu? Você pode estar fazendo qualquer outra coisa, mas você não está fazendo serialismo dodecafônico. Então as regras elas ajudam a estabelecer um limite, né? Quando é uma coisa, quando deixa de ser, quando vira outra. Não pode ser as regras do jogo, né? As pessoas acham que as regras elas são como se fosse um gesso, vai me engessar, vai me atrapalhar, não vai. Não, vai fazer você jogar certo, né? Voltando pro futebol, sem regra, bicho, vale tudo. O divã é fazer a festa. Mas não só essa questão, eu acho que de jogar certo. Eu acho que tem uma questão... As regras, elas têm um porquê. Tem um exemplo que eu gosto muito disso, que se eu falasse assim, Alexandre, me diga o nome de 5 coisas aleatórias que vem na sua cabeça agora.
presunto, alface, Beleza. onomatopeia, Demorou. Agora me diga o nome de 5 frutas. maçã, pera, uva, limão e tangerina. Tá vendo? Quando a gente limita as coisas, fica muito mais fácil focar. Então, quando pega 5 coisas aleatórias, cara, pô, ele falou onomatopeia, olha a palavra Eu aleatória. quis pensar muito aleatório mesmo. Então, Pior que na minha cabeça veio aquela música. Eu falei, pô, sem perguntar isso, eu vou ficar assim, você quer, você. mas aí quando eu limito pra fruta, pro universo da fruta, fica muito mais fácil. Alexandre, pera, laranja, tangerina e tal. É muito mais fácil. Então, assim, as regras, elas ajudam a gente também a focar em determinados aspectos. Como um exemplo composicional, sem levar muito pra composição, mas um exemplo de exercício composicional que eu fiz várias vezes durante a graduação, e eu sempre passo para meus alunos de composição fazerem, é compor uma música com uma única nota. Não como o samba de uma nota só do Tom Jobim. Então, fazer uma música para piano usando apenas a nota Lá. O que significa? Você vai ter que fazer, pode ser qualquer oitava. O aluno vai ter que pensar em quê? Pô, não dá para variar a nota. Então ele vai ter que se concentrar no ritmo, vai ter que se concentrar na dinâmica, vai ter que se concentrar na forma, como é que ele vai gerar essa forma, no registro. Então ele vai focar em outras coisas, porque normalmente a música que a gente conhece, a música ocidental, ela é focada nas notas, nas alturas. A gente foca na melodia, na harmonia, nos acordes. Aí quando você elimina uma nota só, você vai ter que abrir a sua mente para outras partes que geralmente são negligenciadas. Como eu trabalho com textura, trabalhei muito com textura na minha tese, eu trabalho com textura na composição, a textura, geralmente, ela surge como a combinação dos outros parâmetros. O cara pensa nas notas, pensa na forma, pensa no ritmo, e aí a textura surge como assim, um resultante dessas coisas aí. Só que, cara, quando você traz a textura para o primeiro plano, e aí eu trato o seguinte, eu trago a textura pro primeiro plano e ignoro as notas, ignoro o ritmo, assim, ignoro no sentido de não dou tanta atenção. Cara, o resultado composicional fica muito diferente quando a gente bota as notas em primeiro plano. Então tem muito disso, mas o que eu tô falando, trazendo novamente para a questão da harmonia, é que ainda que você não queira aprender as milhões de regras da harmonia tradicional, as milhões de regras da harmonia do contraponto e dessas questões, uma coisa que é muito importante ter é a visão de condução de vozes, que é o que na harmonia funcional geralmente é tratado como voicing, e você pega livros, até livros que eu acho incrível, livros como o livro do Almada, que eu acho muito bom, assim, sempre recomendo o livro de harmonia funcional do Almada, mas o livro do harmonia do Almada acho que tem uma sessão, assim, voicing, e aí é uma sessão, assim, no máximo tem 1 a 2 páginas ali. É uma sessão curta, que também não vai entrar em grandes detalhes. E não vai retomar essa ideia dos voices depois. Porque senão o livro vai ficar muito grande. Mas se você... Talvez ele tivesse na cabeça de fazer um livro de harmonia vocal só para tratar disso, né? Ou o livro de contraponto, que é o livro que ele tem, né? Que é onde ele vai cuidar dessa parte. Voz, pode ser também. Mas o que eu tô falando é mais assim, eu dei um exemplo aqui numa live uma vez, e dando uma disciplina de harmonia funcional, a turma tava na harmonia funcional 1, que a turma tá aprendendo lá o básico, e queria analisar Tom Jobim. Eu falei, gente, não tem uma música do Tom Jobim com harmonia, com o vocabulário que vocês aprenderam. O que a gente vai fazer então? Aí eu falei, mas vou mostrar pra vocês como é que dá pra gente tentar analisar. E na live de terça-feira agora com o Alexandre, a gente fez uma análise, né, Alexandre, uma análise curtinha da samba de uma nota só. Eu não falei de acorde nenhum, eu fiz uma análise a partir dos intervalos, dos baixos, de o que estava acontecendo. Uma análise assim, eu não sei sub 5, não sei empréstimo, não sei segundo, não sei nada. Mas eu consigo fazer uma análise da música se eu pensar nos voices. E olha aqui, ó, essa nota sobe, essa aqui desce, e ó, como que tá mantendo desse acorde para esse aqui? Tá mantendo praticamente todas as notas, tá mudando uma só. Isso indica que talvez esse acorde aqui seja um prolongamento daquele outro ali, porque eu mudei uma nota só. Então a gente começa a entender um pouquinho as questões sintáticas da harmonia a partir das notas, não a partir dos acordes. A partir de como é que eu tô vendo as notas se encadearem. Se encadearem foi ótimo. O encadeamento das vozes. Combinarem, como elas conduzem de uma voz para outra, de um acorde para outro. Isso é muito importante. Eu acho que essa é a grande falha do estudo da harmonia funcional, que é não pensar nos acordes enquanto sequência de notas que se concatenam uma depois da outra. Posso compartilhar uma história? Tá. Não, eu ia compartilhar uma história para ilustrar esse caso, Daniel. Certa vez eu estava regendo uma peça do José Maurício num coro e eu estava meio estressado com o coro, sabe? Porque não afinava. Os acordes não fechavam. Tipo, a coisa não funcionava. E aí um outro maestro me chamou no canto e falou, Rafael, não adianta, eles não sabem. Aí eu não entendi, pô, como é que não sabem? Eles não sabem, cara. Como é que você vai pedir para eles afinarem o acorde se eles não sabem o que é acorde? Como é que você vai pedir para ele ter, para o acorde ter uma sensação de dominante, ele ter a função dominante, se eles não sabem o que é a função dominante? Como é que você vai pedir para que as pessoas resolvam um trítono se eles não sabem o que é trítono? Eles não estão nem entendendo nada que você está falando.
E isso, meus caros, é o grande motivo pelo qual eu não acredito em canto coral que não tenha educação musical. Não afina, de jeito nenhum. Não afina. Como é que eu vou pedir pra pessoa afinar uma coisa que ela nem sabe o que é? É igual eu pedir pra ela acertar um dardo no nada. Assim, acerta o dardo em Júpiter. A pessoa não sabe onde é Júpiter. Como é que ela vai acertar o dardo em Júpiter? Entendeu? Então, tipo, não é tão distante que é aquilo que o Daniel falou, sabe? Se fosse Você não tem Marte, vocabulário. seria mais fácil. É uma coisa tão etérea pra pessoa que é aquilo que o Daniel tá falando. Olha, vocês não têm material, vocabulário harmônico pra lidar com isso. Entende? E aí vira um trabalho meio de maluco, sabe? Onde você tem que ser uma espécie de Deus brincando com as pessoas, tentando manipular as pessoas a fazer umas coisas que elas não conseguem fazer e não têm noção do que estão fazendo. E isso realmente mudou minha perspectiva do que é ser maestro quando eu comecei a pensar nisso, né? Faz bastante tempo isso, não foi agora não, faz bastante tempo. E é um momento que eu parei para pensar assim, eu falei, de fato, cara, essas pessoas jamais vão aprender a afinar. Porque elas não, porque na condição de canto coral, né, como muita experiência nisso, eu sempre olho o cantor de coro, ele tem ali o melhor material para aprender harmonia, para aprender música, para aprender teoria, mas normalmente essas pessoas têm um perfil de não querer aprender música. Isso é muito doido, que é a melhor maneira de aprender tem o público que não quer aprender. Isso é muito esquisito, né? E aí o que temos no Brasil são diversos coros que não afinam de jeito nenhum. Só um comentário sobre isso, né? Hoje em dia a gente está dando aula tudo online, virou tudo EAD, né? E aí a gente pode aproveitar isso e usar as ferramentas. Quando eu estava no presencial, dando a aula de harmonia vocal, né, harmonia tradicional, eu tentava sempre, vamos ler, gente, aqui, essa harmonia, você faz o soprano, você o contralto, eu tentava dividir na turma, vamos tentar ler. Nunca saía, obviamente, né? Era muito difícil, as pessoas tinham muita dificuldade e tal. E aí, hoje em dia, com a harmonia, com o pessoal, né, de harmonia num ambiente digital, eu tenho falado para a turma o seguinte, eu apresentei para eles o Soundtrap, que é uma ferramenta de gravação online. Eu sempre esqueço, hoje eu tô com a memória bem, eu tô meio gripado, eu tô com a memória fraca. Como é que é o nome disso? Tem uma sigla, uma DAW, lembrei. Uma DAW online. Isso, é uma DAW online em que você consegue gravar, né, com você e com outras pessoas. E eu recomendei para minha turma de harmonia e falei o seguinte, olha, gente, para vocês de fato aprenderem harmonia, entenderem harmonia, o que vocês vão tentar fazer? Vocês vão pegar o exercício que a gente fez em sala e vão gravar todas as vozes aqui, ó, no Soundtrap. Ah, mas eu sou desafinado, não consigo cantar. Então toca no piano junto, ó, vai cantando junto aqui. Mas para você sentir a sua voz. Depois que você gravar as 4 vozes, soprano, contralto, tenor e baixo, aí você vai ouvir as dissonâncias, a resolução de como é que as dissonâncias estão se resolvendo, a condução de voz, como é que tá boa, por que você não pode ficar fazendo salto de sétima, ou salto de trítono, porque é difícil afinar, por que a segunda aumentada é proibida. Então você começa a aprender certas questões relacionadas à condução de vozes na sua voz, e por isso que a harmonia vocal começa com a voz, porque é o seu instrumento, é o seu primeiro instrumento, vamos dizer assim. E aí você consegue, de fato, entender a harmonia a partir disso. E aí, se esse podcast aqui, esse episódio, ele pode servir para alguma coisa para quem estiver ouvindo a gente, ou estiver assistindo a gente no YouTube, é assim, cara, tenta conectar a sequência de acordes com a condução de vozes, tenta gravar com a sua própria voz, para você sentir as relações dos acordes, a condução. Desenvolve a percepção, né? Alguém comentou, o Matheus comentou no chat, que a harmonia abriu a mente dele, que ele estudou a matéria, levou para a percepção. Então, assim, usa a harmonia. A gente defende que tem a Triforce, a gente até falou na live de terça-feira, que a Triforce da harmonia é o quê? É a teoria para você entender os porquês das coisas, depois você conecta isso com a sua percepção, relacionando a teoria que você entendeu com o que você está ouvindo e o que você faz, né, seu solfejo. E a terceira parte seria a prática, que é quando você transforma aquele conhecimento em música, seja harmonizando, seja tocando, seja improvisando, seja reharmonizando uma melodia. Você transforma os conhecimentos teóricos e a percepção que você desenvolveu na prática. Então, essas são as coisas mais importantes para a gente desenvolver, né? Então, eu acho que é muito importante ter, na harmonia funcional, quebrar o preconceito com a harmonia vocal. Não se liga com as regras, mas não pode ter oitava seguida, não pode ter quinta, a quinta tem que vir preparada de tal forma, não pode... Esquece essas regras. Eu queria convidar vocês... Isso é definido pelo estilo. Sim, exatamente. Mas eu queria convidar vocês que estão ouvindo a gente a pegar uma música do Tom Jobim,
uma música qualquer, e fazer uma condição de vozes. Como fazer essa condição de vozes? Pega a partitura, então para isso você precisa saber ler partitura, se você não sabe, nós temos vários cursos, vários conteúdos aqui no canal para você aprender a ler partitura, que é fundamental, a gente já discutiu um episódio de podcast, ler partitura para aprender harmonia de fato, dominar. Então você pega o primeiro acorde e monta assim, o acorde é Dó, Dó com sétima maior, então você monta Dó, pensa em 4 notas, Dó, sétima maior, então Dó, Mi, Sol, Si. Quer fazer assim? Na ordem certinha? Faz na ordem certinha. Qual é o próximo acorde? O próximo acorde é um Fá maior. Tá. Quais notas eu posso manter do acorde Dó pro acorde Fá? Eu posso manter o Dó. Então liguei o Dó. Tá. Tem alguma outra nota que eu posso manter? Não. Um Fá com sétima maior. Então também posso manter o Mi. Então vou manter o Mi. Tá. Quais são as outras notas que estão faltando? Eu tenho o Dó, eu tenho o Mi, faltou o Fá e faltou o Lá. Então como é que você pode ir? O Sol, ele pode tanto pro Lá, o menor esforço, pensa no menor esforço, o Sol, ele pode tanto pro Lá, quanto descer pro Fá. Afinal, Sol Lá ou Sol Fá. Aí você escolhe, eu vou fazer o Sol ir pro Lá, ou melhor, o Sol ir pro Fá, porque o Si, eu vou descer o Si pro Lá. Então você fez Si, Lá, Sol, Fá, pronto, mantei o Fá maior. Qual é o próximo acorde? O próximo acorde é um Ré menor. O que eu posso manter? Eu posso manter o Fá e o Lá. Mas é o Ré menor com 7, então eu posso manter o Fá, o Lá e o Dó. Então vamos mudar só essa nota aqui, vou mexer só a nota Lá, Fá, Lá, Dó. É praticamente a mesma coisa. Vou mudar só o Mi e o Mi vai virar Ré. De cabeça, assim, tá muito abstrato pra mim também. O Mi vai pro Ré, pronto. Então você começa a perceber como os acordes eles vão se encaminhando, e isso vai desenvolver muito o pensamento harmônico. Não sei se vocês concordam com essa dica, com essa coisa que eu tô falando para as pessoas fazerem, se vocês assinam embaixo as pessoas realmente fazerem isso. Então, comentem aí enquanto eu dou uma olhada no chat aqui rapidinho, que o pessoal está ativo. Isso é o que acontece normalmente quando a gente tá tocando piano também. Eu mantenho as notas que eu tô já estão sendo tocadas ali e vou invertendo o acorde. Teve um caso que foi engraçado de um amigo meu, ele foi lá em casa e ele falou assim, cara, eu tava precisando de algumas dicas de violão e ele tava precisando de umas dicas de piano. E aí eu fui lá, ele veio e tal, me deu umas dicas de violão, eu todo lesado no violão, tocando mal pra caramba. Aí ele sentou no piano e ele, não, eu quero fazer os acordes na posição fundamental. Aí você já tá fazendo os acordes na posição fundamental. Ele, por quê? Meu dedo não tá, ele tava olhando pra mão direita. Eu falei, olha pra tua mão esquerda, ela tá tocando baixo, certo? O baixo ali tá na fundamental. Aí ele olhou pra mim assim, ele é um puta músico, é um cara muito bom. Ele olhou pra mim, ele, que burro! Tipo, isso é realmente difícil de se pensar. Mas eu falo só, a mão esquerda já tá fazendo os baixos, então a mão direita, a ordem que tá fazendo as notas, tanto faz, né? Se o baixo tá na mão esquerda. E aí, essa ordem também do menor esforço. Você já tá tocando uma nota, você vai sair, você mantém o dedo lá no lugar e vê quais são as notas mais próximas. É uma condução que está acontecendo ali também, né? No violão, por outro lado, você vai aprendendo as posições que mantêm a mão próxima dos primeiros acordes. Elas estão sempre ali no mesmo lugar. Então, para as coisas mais básicas e mais simples, isso já acontece naturalmente nas próprias posições, né? Aí eu acho que o Alexandre e o Kim são melhores para falar sobre isso. Quanto a essa questão do violão, uma coisa que você pode reparar é que, como eu falei antes, né, a gente tem acaba tendo uma deficiência de voicing, justamente pelo começo do aprendizado ser através de shapes, né? Então, assim, quando o pessoal quer ir muito para a prática, o que acontece é que eles viram aqueles carimbos de braço de violão, tipo, Dó maior, C. Às vezes a pessoa não sabe nem o que é Dó maior, porque ele decora que o C é aquela posição. C é isso. D é isso. E se você for reparar, os guitarristas, né, que são conhecidos como, que o pessoal gosta das harmonias dele, normalmente são pessoas que se preocupam mais com a questão dos voicings entre os acordes. Na guitarra, eles não ficam presos à questão da posição, aquela coisa toda. Falando do mundo da guitarra, a galera que é conhecida como grandes harmonizadores, normalmente o que como se diz? Esqueci a palavra agora. A forma como eles abordam a harmonia é exatamente sobre esse viés de se preocupar com a questão de voicing. Por exemplo, você pode reparar que muitas vezes, quando a gente está na guitarra, tem aquela questão, né? Você faz um Ré maior, você está com 4 vozes ali. Se você vai de um Ré maior para um Sol, mesmo tendo repetições de nota, né? Pensa nas cordas. Ré maior são feitos com 4 cordas e o Sol maior são com todas as 6. Então você tem no violão sempre essa,
a gente pode falar assim, tipo, entre aspas, aberturas de vozes e fechamento de vozes. Porque você faz um ré, que são 4 cordas, aí você vai para um dó, que você utiliza 5 cordas, não são 5 sons diferentes, eu estou falando do som dado o fenômeno acústico, né? São 5 sons diferentes de 5 cordas ali, depois você vai para um mi, que são 6 sons diferentes. O pessoal que tem a abordagem harmônica mais rebuscada, normalmente eles se preocupam com isso, de não ficar... se eu tenho 4 vozes, eu vou trabalhar com 4 vozes. Eu não vou ficar nesse samba do doido de... 4 vozes. Não, 6 vozes. Não, 5 vozes. 4 vozes. Essa maluquice. Eles se preocupam muito mais com isso, essa questão do... que na guitarra, né, o pessoal chama disso de harmonia em bloco, ou como a galera acaba estudando pelos métodos americanos, né, muita gente chama de chord melody. Então, assim, a galera que faz bem isso, que é reconhecida por fazer bem isso, eles têm essa preocupação também, né, de cuidar do voicing, para você ver como num instrumento onde o voicing, a gente pode falar que se não é o instrumento que o pessoal mais tem diferença com voicing quando está começando, os caras que são reconhecidos por serem bons harmonistas são justamente os caras que se preocupam com o quê? Com voz. É isso que eu queria falar, acabou. O Alexandre quer falar alguma coisa sobre isso? Quer complementar? Aí vem o Alexandre Não. me desmente em tudo. Discorda da porcaria toda. Eu diria que o Kim tá errado, entendeu? E que todos os outros também estão errados. Não, tô brincando. Não concordo. Só de estar tocando guitarra já tá errado. O único certo sou eu. Tudo partiu, na verdade, ali da pergunta do Daniel. Vocês concordam com o que eu falei em relação a ser interessante, né? Você pensar na questão dos movimentos das vozes e tudo mais? E a minha resposta é sim. Voltando para isso, a volta ao mundo que aconteceu. É porque eu falei pouco nesse episódio, aí, pô, se eu só falasse sim, pronto, acabou a minha participação. É que, tipo assim, sim, próxima pergunta. Né? Tipo assim, né? Não, porque tem até aquelas brincadeiras, né? Não sei se vocês já viram, assim, como os filmes seriam diferentes. Aí pega uma ideia assim, o Titanic, o Jack lá ganhou a aposta. Você vai pra esse barco? Não, aí sobe os créditos, assim, acabou. O filme teria acabado na primeira cena, né? Se ele tivesse se recusado aí pro barco. Então é tipo isso, não, Kim? Concordo. Tem várias versões dessas, né? Tem o Frodo se recusou a levar o anel. Sim, não vou levar. Aí acabou. Acabou o filme dos Seus Anéis, tu tem essa brincadeira aí. Mas enfim, o chat hoje aqui tá frenético, o pessoal tá participando bastante, estão conversando, só que a gente tá trazendo outros assuntos que a gente vai pegar e vai trazer como tema do podcast, né? Teve alguém que levantou aqui o assunto sobre a questão de ser um acorde solo ou 2 acordes, como o Riemann pensa, acorde maior e acorde menor, ou se os dois são a mesma coisa. Essas são discussões interessantes que a gente pode com certeza abordar em outros episódios aí, que a gente vai ter muita coisa para falar. Só que esse episódio já tá muito longo, né? Inclusive, fica aqui, então, também essa questão, né? É bacana o pessoal aqui comentando. Comentem, mandem também pra gente, né? O que vocês gostariam que a gente abordasse em outros podcasts. Acho que é legal, né? Ver o público interagindo e... Sim, enfim, a gente pode pensar em temas a partir dessas dúvidas. Você podem deixar nos comentários aqui sugestões de temas, coisas que vocês querem que a gente converse, que a gente debata. Não só dúvidas, como curiosidades, né? Que levam a gente para outros mundos, né? Tipo, teve questões ali ligadas à musicologia, né? Futebol. Futebol. E que tem envolvimento direto com a forma de escrever e de tocar um instrumento, né? Por mais que os instrumentos eles sejam iguais, assim, né? Pareçam ser iguais, a forma de tocar muda muito por conta da engenharia deles e tal. Isso é um papo completamente diferente que vai para a construção de instrumento, para as questões ligadas à engenharia e tal, mas que se reflete dentro da música e do jeito de tocar e do efeito musical de maneira muito especial, o que faz que cada instrumento seja um mundo muito diferente, assim como o Kim bem colocou, guitarra e violão em 2 mundos muito diferentes, por mais que eles tenham as cordas afinadas de forma parecida, dispõem de 6 cordas e tal, a natureza do instrumento muda muita coisa. Então é outro assunto que leva a gente para um mundo e que depois nos faz retornar para os efeitos musicais que aconteçam tanto dentro da harmonia quanto também da acústica, como a gente sempre fala aqui. Certo. Bom, pessoal, acho que foi um bom episódio, a gente discutiu bastante. Acho que a conclusão é, estude os dois se puder, a harmonia tradicional e a harmonia funcional. Se não der, escolha uma, mas tente pegar o pensamento da outra de forma nem que seja superficial para você desenvolver melhor o seu próprio pensamento harmônico.
Então eu queria agradecer então vocês pela presença aqui no chat, muitas mensagens, muito legal a participação de vocês. Eu tentei responder algumas perguntas aqui também, não trouxe para discussão, porque senão ia sair do assunto, mas é interessante, né, ver o pessoal trabalhando, ver o pessoal participando. E eu queria dizer que se você está ouvindo o nosso podcast no YouTube, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, né, para você não perder os próximos episódios. Se você ouve no seu tocador de podcast favorito, também não se esqueça de seguir o podcast Diálogos Harmônicos, porque a gente está sempre postando episódios novos toda sexta-feira, às 11 horas da manhã, no YouTube, e depois eu não sei o dia certo que posta nas plataformas de podcast, mas a gente está sempre postando toda semana, então acompanha a gente aí para novidades, acompanha o canal também, que a gente está postando outros conteúdos, tem lives toda semana, tem pelo menos 2 lives por semana, e a gente vai começar a gravar uns vídeos, então vocês podem mandar sugestões para a gente de vídeos aí que vocês querem que a gente trabalhe e desenvolva aqui no nosso podcast e no nosso canal. Como eu falei, né, o nosso canal, o objetivo dele, nosso canal do YouTube, é que a gente divulgue conhecimento, a gente compartilhe conhecimento. O que é mais importante do que criar conhecimento ou aprender conhecimento é divulgar conhecimento. Então a gente quer divulgar, a gente quer que vocês aprendam mais, vocês desenvolvam mais. Somos amantes da música, somos amantes dessa arte, amantes da teoria, amantes da prática, amantes de todo esse fazer musical. E nós temos uma experiência vasta aí, trabalhamos há bastante tempo, né, e temos formação, a gente tem estudado bastante, então é uma forma da gente retribuir vocês com todo o carinho que vocês têm dado pra gente. A gente tem feito então essas lives, esses conteúdos para ajudar vocês a alcançarem seus objetivos musicais, seja eles qual for, claro, se a gente conseguir. Eu não tenho como te ensinar a tocar viola da gamba, porque eu não toco, mas... enferrujado, né? Tem muito tempo que eu não toco a minha viola da gamba, que tá ali pegando poeira, brincadeira, mas enfim, a gente vai tentando sempre suprir aí o que a gente puder de conhecimentos do universo da música. Tá certo, pessoal? Então, alguém quer dar um recado final? Alexandre, Rafael, Kim? Falar alguma coisa? Não? Não. Então é isso, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, bom final de semana. Então, boa semana, não sei quando você está assistindo esse podcast. Até a próxima, então, pessoal. Valeu!